A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Estamos iniciando mais uma escola dominical aqui em Lameirão 1, Congregação Jardim São Vico, né? Cujo pastor local, o pastor Robson Merendais, juntamente com o pastor presidente, Valdemir Araújo, né? A paz do Senhor para os nossos pastores. Também está aqui com a gente o presbítero Silvio, nosso pastor Paulo, onde vai estar esmiuçando o estudo bíblico, né? Dessa lição. E tem a lição, o tema, a lição número 2, que diz assim: o propósito dos dons espirituais, né? Então essa escola dominical vai ser muito gratificante para os irmãos, amém? Os irmãos que não tiver revistinha, abaixo do vídeo, no link, você clicando lá, pode baixar totalmente grátis a revistinha, além de outros livros, né, espirituais, né, de entendimento, que os irmãos possam ver lá. Às vezes pode baixar, pode interessar alguma dos livros para os irmãos, amém? Também está ali o link também do canal do pastor Paulo, né? Estudo bíblico com o pastor Paulo. Inclusive essa lição de hoje vai estar lá também no canal, amém? Que os irmãos possam lá se inscrever e ajudar a gente nessa obra, amém? Vou estar passando para o presbítero Silvio, ele vai estar lendo o texto áureo, verdade prática. Em seguida vai estar lendo a leitura bíblica em classe, né? E em seguida vai estar passando para o pastor Paulo, amém? Presbítero Silvio, com oportunidade. Amém, a paz do Senhor para todos, um bom dia. Estamos aqui mais uma vez nesta live maravilhosa. Que todos aproveitem, né? Aproveitem esse momento para estarmos todos juntos aprendendo da palavra do nosso Deus, amém? Mas antes de tudo, vamos estar orando ao Senhor para que Ele dê sabedoria, para que você também entenda tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesta manhã, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa que estamos aqui para fazer a tua obra, Senhor, com amor, com dedicação. Senhor, com cada um aluno, Senhor, que está nos assistindo nesta manhã, vai de encontro, Senhor, aos corações e às mentes, a cada familiar nesta manhã, Senhor. Vai abrindo o seu entendimento para que possamos sair daqui hoje cheios do Teu Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É um dia maravilhoso. Hoje nós vamos estar lendo a nossa lição de número 2, 11 de abril de 2021, que fala assim: o propósito dos dons espirituais. Nosso irmão Júlio passou para todos vocês aí, né? Que tem aí o link para baixar a revista de aluno. Os irmãos que quiserem acompanhar, só baixar a revista e vamos estar todos acompanhando a nossa lição em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto áureo, ele fala assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Amém? Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Coríntios 12, 8, 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Amém? 1 Coríntios 12, do 12 ao 8 e 11, e 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Amém? Vamos ler. A palavra nos diz assim, 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e quando quer. Agora, 1 Coríntios 13, nos diz lá, número 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar desenvolvendo aí esse estudo em cima dessas duas palavras, né? 1 Coríntios 12, 8 e 1 Coríntios 13, amém? Nós vamos estudar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo, amém? Vamos estar dando início com a nossa aula com o nosso pastor Paulo. Vamos estar desenvolvendo aí os tópicos em nome de Jesus, amém? Pastor Amém, Paulo. amém, aleluia, né? Amém. Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor, né? Um bom dia. Irmão, nossa aula hoje, né? Ela promete. O título da aula de hoje, que é a nossa lição de número 2, fala sobre o propósito dos dons espirituais. Mas vamos começar pelo título, né? O que vem a ser um propósito? Hein? Já começa por aí, né, irmão? Nós temos que entender, primeira coisa, para a gente começar essa aula hoje, sobre essa palavra chamada propósito. Ela vai ser todo o pivô da nossa lição. O propósito dos dons espirituais, né? Deus tem um propósito para cada um, né? Por isso que Ele deu os dons, né? Então o propósito aqui, meu irmão, relacionado é razão, né? Significa razão, porque existe, né? Porque algo existe. Vou dar um exemplo. Está vendo esse celular aqui, por exemplo, né? Por que esse celular existe? Tem um propósito. Estamos aqui hoje fazendo a live, é um propósito de Deus que ele existisse, que existe, né, para que nós possamos, né, fazer a obra missionária, está falando com os irmãos. Infelizmente alguns usam o celular para outros tipos de coisa, né, mas o propósito do celular, tá, é para nós fazermos ligações, tá bom? Então nós temos que entender isso aí. O propósito é a razão porque algo existe. Se eu estou aqui hoje como pastor, é propósito de Deus, né? Para que a obra dele venha a ser o quê? Edificada. Não estamos aqui hoje dando aula? Não é isso? Por isso, né, que o propósito de Deus na minha vida é que eu viesse a ser um pastor. Cada um de vocês, Deus tem propósito também. Está aqui o presbítero, está ali nosso irmão Júlio, está ali manuseando o som. E assim vai todos os irmãos, né? Deus tem um propósito para cada um dentro da igreja. Tá bom, irmão? E nós vamos estudar sobre isso hoje. O texto áureo aqui, ó, por exemplo, fala: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, né? Cuidar deles, para a edificação da igreja, né? Porque tudo, irmão, é feito para a edificação da igreja de Cristo Jesus. A verdade prática, né? Os dons são recursos concedidos. Pô, maravilha, né? São concedidos por quem? Por Deus. Para fazer o quê, meu irmão? Para fortalecer, né, e edificar a igreja espiritualmente, né? São condições que o nosso Deus nos dá, ferramentas para que nós possamos fazer a obra com eficácia. Tá bom, irmão? Até aí tudo tranquilo, né? Então vamos para a lição, né? Olha só, aqui na leitura bíblica em classe, né? Presta atenção, irmão. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e o outro pelo mesmo. Então, essa palavra mesmo Espírito é a palavra da ciência.
Se nós formos ler toda aqui a leitura bíblica clássica, irmão, o mesmo Espírito tem mencionado várias vezes, né? É o mesmo Espírito. O irmão tem um dom de uma coisa, o outro tem outro, o outro tem outro, mas é o mesmo Espírito, né, que faz isso, né? É o mesmo Espírito que trabalha na nossa vida. É isso que nós temos que ficar ligado, né? Quando a gente vai estudar lá sobre a palavra, né, elitizar, né, vai falar muito sobre isso aí. Lá em 1 Coríntios 13, né, uma das coisas primordiais, né, naquilo que você recebe como dom. Olha só, irmão, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, né? Seria só isso, um tine, né? E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transbordasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Então, irmão, você pode fazer tudo na obra de Deus, mas se você não fizer por amor, colocar o amor em primeiro lugar, de nada vai adiantar o que você está fazendo, irmão, né? Nós temos que ficar ligados nisso aí. Cuidado, né, que essa palavra amor, ela tem um significado muito grande dentro da casa de Deus. O amor, ele vem precedido de misericórdia. Se nós não temos misericórdia do teu irmão, né, do nosso irmão, né, você não tem amor, irmão. Você faz a obra, sabe para quê? Para si, né, para si mesmo. Nós vamos falar sobre isso aí hoje também. Vamos lá, vamos entrar então na nossa lição, né? Hoje não é muito comprido, não é extensa, mas nós vamos tentar explicar o máximo possível, né, sobre esses dons, né, o propósito dos dons espirituais na vida de cada irmão. Introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito são recursos, né, imprescindíveis do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, né, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Irmão, se eu tenho um dom e meu irmão Silvio aqui, o presbítero, não tem esse dom que eu tenho que passar para ele, eu tenho que estar junto com ele, né, para a gente se completar. Mas o dom que ele tem, eu não tenho. Então é aí que trabalha a igreja, em união, né? Tão bom e tão suave é que os irmãos vivem em união. Nós podemos ser mais unidos. Nós não precisamos sobejar, né, o dom do outro, querer o dom do outro, né? Ter aquilo que Deus não nos deu para aquele irmão ali. Aquele irmão canta que é uma beleza. Eu não quero sobressair sobre ele, eu não quero estar acima dele, né? Eu preciso que ele me ensine também a louvar, né? Por isso que fala sobre o amor. Vamos lá, o tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente, né? Elitizar significa, né, exatamente, né, fazer com que ele se torne uma pessoa top, né? Vamos lá, a igreja coríntia, né? A igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico, né? Idolatrava, né, outros deuses, né, outras coisas, né, até objetos, né, coisas materiais. Tem gente que idolatra coisas materiais, né? Até aqui, ó, o celular, por exemplo, eu dei exemplo hoje sobre o celular. Eu vou idolatrar meu celular, vou ter o maior cuidado com ele, né? Porque sem ele nada sou. Engano, sem Deus nada você é. Vamos lá. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Está lá em Atos 18, do 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então foi a primeira coisa que Paulo constatou, né?
Ele chegando lá, ele viu que a igreja não lhe faltava nenhum dom, mas eles idolatravam as coisas, né? Eles se idolatravam também, por ter os dons, né? Eles se colocavam o quê? Acima, né? Das coisas, né? Das coisas de Deus, né? Não queriam fazer as coisas do Senhor, né? Não queriam fazer com que o amor, né? Que tanto o Senhor está nos falando aqui hoje, né? Para com os outros irmãos, né? Colocasse esses dons a serviço de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Os nossos dons têm que ser colocados a serviço do Deus Altíssimo. Vamos lá. O 2 do tópico 1. Uma igreja tem muitos dons, mas carnal. Complicado, né, irmão? Aí eu pergunto, os irmãos agora, os irmãos da mesa vão ter que entrar em ação aqui. Vamos lá. Os dons nos indica santidade? Nos indica santidade? Fala aí, presbítero, no microfone aí, presbítero. Não presume santidade, não. Os dons é uma coisa, vamos dizer assim, separada. A santificação é uma outra situação. Amém, né? E você, Júlio, o que você acha? Os dons nos indicam santidade, quer dizer que nós somos santos, por termos os dons, né? Temos ferramenta que Deus nos dá. Aí aqui está afirmando, né, que a igreja de Corinto era uma igreja, né, próspera, tinha todos os dons, porém era uma igreja carnal, fazia da carne, né, a sua santidade. E hoje aqui no meio do nosso povo existe isso também, tá? Se consideram santo, mas deixa a carne trabalhar. Fala aí. Eu concordo com o presbítero seu, pastor. Os dons, ele não... Como eu vou aplicar isso? Não indica santidade em nós. Os dons são um instrumento que Deus deu para a gente poder ajudar um irmão, talvez ajudar nós mesmos, né? E isso não significa santidade, entendeu? Amém, né? Então é isso aí, tá, irmão? Mas como uma igreja vive uma vida de santidade, né? É outra pergunta ao inverso. Como a igreja vive, irmão, uma vida de santidade? É uma igreja que vive baseada no amor, né? É uma igreja que vive em santidade, porque você vivendo o amor, você tem todos os frutos do Espírito Santo, e você vai saber levar algumas situações em amor. Você não vai colocar aquilo que você pensa, aquilo que os outros pensam, aleluia, né, na frente. Você vai colocar o que? O amor, a misericórdia, né? Fala aí, presbítero. É diferente, né? A santidade vem pela obediência, né, à palavra do Senhor, né, aos mandamentos de Jesus, né? Tem que haver uma separação do mundo. Santidade é uma coisa, dom é outra. A santidade, nós temos que buscar essa santidade. Como? Obedecendo aos mandamentos de Cristo. Agora os dons não. Os dons são dados diretamente da parte de Jesus, né, da parte do Senhor Deus, para todo aquele que crê, para poder fazer a obra e edificar a igreja. Então é uma coisa distinta, né? Separada. Amém. Bondade e misericórdia. Vamos lá então, né? Vamos dar continuidade aqui. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, né, concedido por Deus à igreja de Corinto, tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Eles não estavam fazendo nada disso. A programação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além, né, de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões. Aí complica, irmão. Essas divisões dentro da igreja que são um problema sério, que atrapalha a obra de Deus, né? A pessoa recebe o dom, faz grupinhos isolados, irmão, e divide a igreja, enquanto a igreja tem que estar unida. Todos os dons, né, é para uma mesma finalidade, né, para a exaltação do corpo de Cristo. Mas as igrejas, né, ela consiste em separar,
né? Ter um grupo, um diferenciado do outro. Lá, estava existindo isso lá em Coríntios, né? Vamos lá, olha só, uma das coisas: inveja, imoralidade sexual e etc, né? Esse problema da inveja também é uma coisa seríssima dentro da igreja, tá, irmão? Ninguém pode querer o dom do outro. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como? Como uma igreja pode, né, evidentemente cristã, né? Uma igreja cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral. Vamos lá. Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações pessoais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então está aí explicado, irmão, né? Como pode a igreja, evidentemente cristã, ao mesmo tempo ser carnal e moral? É quando não tem uma espiritualidade, né, e santidade. Não trabalha, né, na direção, né? O primeiro amor que nós temos que ter, né? De vez em quando a gente não fala, irmão, volta ao primeiro amor. O primeiro amor é o amor de Cristo, né? Está lá em João 3,16, né? O Senhor deu o quê? Seu único filho para morrer para a gente, né? Exatamente. Então, quando a gente não entende isso, irmão, a gente não faz a obra de Cristo. A gente faz o quê? Uma obra da nossa teologia, aquilo que nós pensamos, né? Lá no livro de Jó nós já estudamos sobre isso, né? Sobre Elifaz e os amigos dele, todos eles, né? Eles tinham a teologia dele, aquilo que eles achavam, e estavam completamente errados. Nós temos que viver uma obra de santidade direcionada para Cristo. Cuidado com isso. Às vezes nós estamos errando, né, dentro da nossa igreja, ou estou falando da nossa porque nós estamos aqui, né? Mas em outras igrejas também pode estar acontecendo isso, né? A gente não fazer as coisas na direção do Espírito Santo, e fazer as coisas na direção daquilo que me fala, daquilo que me diz, e vai levando, né? Quer falar, Júlio? Quero sim, pastor. Está conectado aqui nossa irmã Marcela, os irmãos aí que estão conectados também. Irmã Marcela bota aqui: a paz do Senhor para todos. Os dons não são atestados pessoais de santidade. Isso aí. Não são uma identidade, né? São separados. São coisas que você recebe para o serviço. Cuidado que você toma isso como pessoal seu e você coloca isso como rótulo. É isso que ela está querendo dizer. Você coloca isso como rótulo, você tem aquele dom, você faz melhor do que o seu irmão e por aí vai. E às vezes, os dons é uma coisa, né, pastor? Santidade é outra, né? Totalmente diferente. Igual eu estava falando com um aluno nosso aqui, né? O Romulo, é um líder dos varões, né? Quando a gente vai ensinar, vamos supor, um jovem a louvar, que você é o líder, você está cantando, você tem a sua voz já formada, ele está cantando em parceria com você. O que você faz? Você diminui o seu tom e deixa ele sobressair sobre você. Você dá o lugar para que ele venha louvar. Você está ali para dar um apoio, né? Mas você deixa ele. Eu estou aqui, por exemplo, né? Eu que estou na direção de dar o estudo, né? Mas se você quiser dar o estudo, você pode ficar à vontade, pega a revistinha aí, entendeu? E desenvolve. Eu vou estar aqui te apoiando, porque eu estou vendo o seu crescimento, né? Dentro do Evangelho. É isso que importa, irmão, o crescimento dos nossos irmãos. Cuidado para a gente não ficar olhando para outras coisas, que isso atrapalha a obra de Deus. Vamos lá então. Alguém quer falar mais uma coisa? Não, né? O 3 do tópico 1. Dom não é sinal de superioridade espiritual, não é. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina, né? Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia. Aí vem o amor. Por que Deus nos dá esses dons? Bondade e misericórdia, para nós exercermos a nossa função ministerial dentro da igreja, né? Para que nós possamos agir com sabedoria. Não é isso, meu irmão? Então vamos lá, né? De Deus. Que a mensagem de Jesus possa, né, ressoar em nossa consciência,
Aí é coisa complicada, né? Possa ressoar em nossa consciência. Será que nós temos isso? O que é a consciência do crente? É complicado. A consciência do crente, irmão, é quando você está, sabe o quê? Algo te incomodando, o Espírito Santo de Deus está falando, filho, você está errado, filho. Volta. É tempo de voltar, né? Às vezes as decisões são tomadas no âmbito, né, daquela situação. Mas se você for analisar à luz da Bíblia, se a Bíblia está falando para você fazer aquilo, você faça. Se não está, você não faz. Porque você já fugiu, né, dos mandamentos do Senhor. E há consequência sobre isso, né? E convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, né? Muitos me dirão naquele dia, aí complicou, hein? Senhor, vou falar até devagar, Senhor, não profetizamos no teu nome? Uma pergunta, hein? Em teu nome não expulsamos demônio? Outra pergunta, está perguntando o Senhor lá. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente, aí dói, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é essa iniquidade aqui, irmão? Meu Deus, essa iniquidade aqui é o amor que você não teve a obra dele, irmão. Você não fez a obra com amor, você não agiu com misericórdia, com bondade, você não pesou as consequências e você se deixou levar. Então o Senhor está deixando aqui, meu filho, você fez tudo isso, mas você colocava um para dentro e 10 para fora. Ué, acabou, irmão. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Está pecado, está errando, né? É tempo de voltar, é tempo de se corrigir. É interessante isso, pastor, porque às vezes os crentes falam assim, ó, vamos dar um exemplo, né? Havia para o ímpio lá, o ímpio, Deus abençoa ele tem um carro, ele tem um emprego bom, né? Mas aquele ímpio lá, ele tem mais amor pelos irmãos, pelas pessoas que precisam, né? Pratica um dos dons de Deus sem saber que está praticando, Deus abençoa. Com certeza. Por que não vai abençoar aquele irmão que está ajudando o próximo? Com certeza, ajuda. Eu tenho certeza que futuramente ele vai estar na presença do Senhor. Amém. A única falha dessa pessoa ímpia aqui, pode fazer tudo, mas se ele não fazer isso, levantar a sua mão e aceitar Jesus como suficiente Salvador, né, reconhecer, né, que Jesus é o nosso Salvador, se batizar, se você crer e for batizado, será salvo. Não adianta também, tá? Deus vai abençoar ele nas coisas materiais, mas no âmbito da salvação ainda falta algo a ser feito. Aí que nós entramos, né, os evangelhos, para mostrar a ele ainda que falta esse pequeno detalhe na vida dele, né? Porque ele já tem, que é o principal, que é o amor. Ele faz com amor, mas falta ele levantar a mão dele e aceitar Jesus, para poder vir, né, ajudar aqui, ó, nessa obra que há, né? Porque muitos são ceifeiros, né? Poucos, né, estão com proposta para trabalhar, né, na obra do Senhor. Vamos lá. Aleluia. Quer dizer, a palavra de Deus fala assim, a seara ela é grande, mas poucos são os ceifeiros, são poucos, né? São aqueles que realmente estão dentro da obra do Senhor, mas não estão prontificados a trabalhar na obra de Deus, né? Eu conheço irmãos, né, que passam maior sufoco para fazer uma escala, aleluia, fazer uma escala de trabalhador, uma escala. Eu conheço irmão, mano, está passando sufoco, eu tenho acompanhado isso aí. Então, irmão, é uma dificuldade, sempre tem uma desculpa ali, outra aqui, outra ali, entendeu? Mas não está pronto ali para ficar pronto, para fazer a obra de Deus, né? O 2, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo, né? Mas se vê algum erro isso, né? Você fala em língua, você está se edificando, mas quando você está se edificando,
né, nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, que nós também edificamos nosso irmão. Né? Porque quando nós estamos nos enchendo, falando em língua, automaticamente, né, a gente vai transbordar amor, a gente vai transbordar, sabe o que? Santidade. E com isso nós vamos ajudar o nosso irmão. O apóstolo... Oi, pode falar. Nossa irmã Marcela botou aqui, né, fez uma pergunta para o pastor. Vou jogar lá, botou pastor não, mas vou jogar logo para o pastor. Para mim, né? Qual é a diferença entre o pecado, transgressões e iniquidade? Tudo é um conjunto, né? Pecado é a palavra, né, fundamental ali que ela está falando. Transgressões, você transgrediu, você pecou. E a outra é iniquidade. Se trata de pecado também. Entendeu? Então é um conjunto, é como se você abrisse assim, ó, um círculo, né, e colocasse tudo dentro. Né? Todos eles estão ligados um ao outro. Tá ok? Respondido, irmã Marcela, vamos lá. O apóstolo estimulava os crentes da igreja, né, de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios, né, proibia o falar em línguas, né, publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional. O que significa maneira devocional, gente? Maneira devocional é com ordem e decência, né? Não é de qualquer maneira que você vai fazer isso, né? Tem gente não que se extrapola, né, irmão? Começa, né, a falar de qualquer maneira e por aí vai, né? O crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Aleluia, né? Verdade, né, irmão? Pastor? Oi. Tem certas denominações aí, não vou citar nomes, que é proibido falar em línguas estranhas. É. Eu conheço alguns também. Na verdade é isso aí. O falar em língua edifica-se a si mesmo. Então quer dizer, se a pessoa estiver num culto, né, você está falando em língua, você está se edificando a si mesmo. Mas o ímpio, ele tem que ver essa manifestação. Muitas vezes o ímpio tem que ver, né? As pessoas que não conhecem Jesus, ele vai querer entender o que está acontecendo, né? Tem gente que fica até assustado. Poxa, por que ele está falando aquilo? Né? Aí vai ter que ter uma explicação para poder a pessoa conseguir entender isso, tudo que está acontecendo dentro da igreja. Porque tem igrejas que não tem esse tipo de manifestação, né? Então nós temos até que vigiar muito, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala a respeito da ordem do culto, né? Quando no máximo um ou dois, né, falar em línguas, quando um profetizar o outro se cala, né? Então tem todo um processo aí de ordem de culto, né, dentro do culto, para as pessoas que estão de fora não olhar e até afastar essas pessoas por uma coisa espiritualmente, né, uma coisa espiritual, e as pessoas que estão de fora vão ver que aquilo ali eles não estão entendendo e não vão nem querer participar. Então vai acabar nós afastando, né, essas pessoas por um momento desse aí que possa acontecer de não vigiar, de estar todo mundo falando em língua, todo mundo pulando, todo mundo profetizando. Então ele pode dizer até que é uma bagunça, né? É uma bagunça naquela igreja, mas na verdade nós temos que vigiar, entendeu? Dentro dos nossos cultos, quando um profetizar, o outro cala, porque às vezes, como eu já vi em alguns lugares, um irmão profetizando e o outro falando em língua junto com a profecia para a igreja. Porque existe dois tipos de profecia, a profecia para a igreja e a profecia pessoal, né? Nessa profecia para a igreja, o irmão ainda estava falando em língua e o outro profetizando para a igreja. Quer dizer, ou Deus fala ou o irmão ora, né, para si mesmo. Então a gente tem que vigiar bastante nessa ordem de culto, né? Nós estejamos aí atentos, porque nós somos os crentes obedientes, queremos fazer o melhor para Deus, né? E seguirmos a palavra, porque a palavra está dizendo para fazer assim,
Então nós temos que fazer dessa maneira. Amém? Amém, aleluia, glórias a Deus. O 2, do tópico 2, edificando os outros, né? Os crentes de Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Pode ser difícil, né? Exatamente, A gente não se preocupa muito em ajudar o nosso irmão, né? Vamos lá, vamos continuar. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador se preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo, né? É outra coisa complicada. Está lá em 1 Coríntios 14, 2, né? O dom só tem razão, irmão, de existir, né? Quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. O que vem a ser edificação do outro irmão? Hein? O que significa isso, edificação do outro irmão? Eu poderia citar tanta coisa aqui, irmão, sobre isso, né? Mas, né, se a gente olhar, a edificação do nosso irmão, ele tem que ser baseado no que está na missão, no amor, na misericórdia, na paciência, né? Para que nós possamos fazer o quê? Porque esse irmão venha crescer, venha enxergar o verdadeiro evangelho. Não adianta a gente querer impor, né, coisas, né? Porque senão a palavra não estava aqui, a palavra de Deus, né? Há tempo para todas as coisas. Você tem que aguardar o tempo de Deus. Você não pode sair tomando decisões, né? E matando o irmão, por exemplo. Você joga um balde de água fria, acabou, o irmão destruiu. Como é que vai ficar a sua consciência, né? Você vendo o irmão lá fora, poderia ter ajudado aquele irmão mais, né, para que ele pudesse vir a crescer dentro do evangelho. Às vezes aquele irmão tinha um dom, né? E faz parte da gente ajudar o nosso irmão a desenvolver esse dom e não matar o dom do irmão. Era isso que a igreja de Corinto estava fazendo. Não se preocupava com o teu irmão. E nós somos ter um diferencial nisso. Nós temos que ser pessoas, irmão, verdadeiramente evangélicas, né? Verdadeiramente pentecostais, voltada para as coisas de Deus. Quer ter uma resposta, quer tomar uma decisão, vá na Bíblia. A Bíblia, irmão, ela fala tudo. Ela é um diferencial na nossa vida, né? E a gente toma a decisão certa, porque está na direção de Deus, né? Vamos lá. Só tem relação de quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos, né, barganhar com Deus usando dinheiro, né, em troca de bênção. Tem irmãos, irmão, dentro da igreja que, né, vive assim, né? Exato, o irmão que tem dinheiro, ele quer barganhar, ele quer comprar a sua posição dentro da igreja, né? As lideranças, né? Eu estou falando as lideranças, são várias igrejas. As lideranças, irmão, às vezes protege aquele irmão. O irmão está completamente errado, mas é um cara que está ali, ó, chega juntinho. Dízimos, ofertas, está contribuindo sempre para a obra do Senhor, está fazendo isso, fazendo aquilo, né? E aquele irmão, não, tem um diferencial muito grande, né? Vamos lá. Busquemos os dons espirituais, agindo assim edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios ele estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isso é, a edificarem a si mesmos. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada, né? Bom, quando nós queremos edificar a igreja, nós fazemos o quê? Nós ensinamos a igreja. A palavra de Deus, ela fala o quê? Ela exorta, ela consola e ela edifica, né?
este é o propósito de Deus na Bíblia. Né? São os 3 pilares: exortar, consolar e edificar. Nós temos que usar a palavra de Deus. Esse é o primórdio de todo evangelho, usar a palavra do Senhor. Fala, Silvio. A respeito aqui, da edificação até o não crente, embora o apóstolo dos gentios, olha lá a observação, o apóstolo dos gentios, que a palavra de Deus não era para ser realmente espalhada pelo mundo, mas aprove a Deus, que os judeus rejeitaram, a palavra do Senhor, rejeitaram a Cristo e rejeitaram a palavra do Senhor. Então, Paulo, como o apóstolo dos gentios, quer dizer, eram aqueles que não eram crentes, que não eram judeus, que viviam ao redor do ensinamento judeu, Paulo ele trouxe isso para que todos aqueles falassem língua e se salvassem também, houvesse uma salvação para todos esses que realmente não eram judeus. Mas ainda há salvação para o judeu também, Alguns judeus creram em Jesus, assim como diz a palavra. Mas aqui ele está falando para a edificação dessa igreja dos gentios, na verdade. Pessoas que não conheciam nada do Evangelho, não sabiam nada dos judeus, e sabiam que eles tinham judeus, mas não tinham a prática dos judeus. Então Paulo, como era um judeu ferrenho, conhecia várias coisas e trouxe todo esse entendimento, através que Jesus também ensinou a Paulo a fazer todo esse propósito para os gentios, e trouxe para nós. Então nós temos que fazer o quê? Ouvir o que Paulo diz, porque ele é que trouxe isso para a edificação dos gentios, Toda a igreja que nós vivemos hoje em dia, a partir do apóstolo Paulo, realmente nós somos a igreja dos gentios, nós somos a igreja do fim dos tempos, e nós temos que estar atentos sobre tudo isso aqui, Se ele falou lá, o desejo que ele tinha era que todos profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada, quer dizer, fosse confirmada, fosse edificada, seguisse em frente em todos os lugares que ele passava. Ele falava isso aqui, para os Efésios, para os Coríntios, para os Gálatas, para os Hebreus, todos eles, Paulo passava e gostaria que ensinasse, essa profecia, para que toda a igreja realmente se firmasse na face da terra. Mas houve muitas coisas, muitas lutas, muitas batalhas, até chegarmos ao momento que nós estamos vivendo. Mas o dom não cessou, Nós vamos estudar isso mais um pouco à frente, sobre os dons que não cessaram, que foram transcenderam as épocas, Eles veio passando desde a época de Paulo até hoje. Os dons ainda existem. Se Jesus morreu na cruz, ele é eterno, os dons também vão ser eternos. É isso que nós temos que ter entendimento, porque quando Jesus morreu, ele falou, pegarão em serpente, beberão coisas venenosas, não morrerão, e falarão em outras línguas, E Paulo pegou esse momento aí da palavra que Jesus falava com ele, e trouxe para os gentios. Vocês vão falar novas línguas, vão ser edificados pelo poder do Espírito Santo, e vamos fazendo a obra para aquele grande dia, porque tudo isso aqui é para aquele grande dia, porque Deus amou tanto o mundo que deu o próprio Jesus para salvar a humanidade, Então nós temos que realmente seguir essa trajetória, de entendimento, de profecias, de dons espirituais, de edificação, de amor, de graça do Senhor que Ele propõe para nós, para podermos chegar naquele dia e estarmos realmente preparados para subir, porque a boa esperança a grande esperança é a salvação, Então nós temos que aproveitar esses momentos, Eu fico preocupado quando as pessoas falam assim: fulano se desviou, fulano foi para lá, fulano foi para cá. Mas o que esse povo está fazendo aí no meio da rua? Vamos dizer assim, está uma avenida cheia de carro, aqui eu estou em cima da calçada, vamos dizer uma comparação, O que ele está fazendo no meio da rua? Se desviando dos carros. Os carros vão chegar um momento que o carro vai pegar ele, entendeu? E esse carro quem é? O inimigo das nossas almas,
né? O inimigo vai pegar. Gente, vem para cá, para a calçada, fica aqui conosco, entendeu? Fica aqui, porque só aqui há a palavra de salvação. Não tem outro lugar que tenha a palavra de salvação. Agora, se a pessoa não crê ou deixou de crer, aí é uma outra situação. Nós temos que verificar por que ela deixou de fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, né? Dando continuidade, irmão. O comentário da Bíblia de estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta, né, edificava a igreja inteira. Enquanto falar em línguas beneficiava principalmente, né, o falante, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé, que não nos, como eles, né, compreenderam a mensagem do Evangelho, e se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado. Né? Como eles compreenderam a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderam o que está sendo falado. Isso aí, né? Então nós temos, né, irmão, que ficar, né, aleluia, né, não censurar, né, essas pessoas que às vezes vêm e vê que nós somos pentecostais, falamos em língua, mas eles não entenderam nada, né? Vieram, vamos supor, uma primeira vez, uma segunda vez e ainda não conseguiram, né, pegar, né, o espírito ali daquela situação. Aí cabe, né, a pessoa que estiver na direção de um trabalho, ver que tem pessoas diferentes de outras congregações, aí trazer uma palavra, né, para que a pessoa também venha a ser o quê? Edificada, né, que venha a crescer. Essa é a função daquele que está na frente, porque se você vê ali que teu irmão, aí lá o irmãozinho vai vir aqui na frente, vai falar a respeito, né, do visitante que está, da qual igreja, mas você já conhece a denominação da igreja, sabe, né, como eles trabalham lá, e você automaticamente já traz uma palavra, uma mensagem, né, de edificação para aquele irmão, né, ele também vai receber. Aleluia. Vamos lá então. Pastor, aqui em Coríntios 14, 9, diz assim, ó: assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarás como se falando ao ar. Você quer uma explicação? É como se fosse, ele estivesse falando, o irmão não está entendendo. Entendendo nada. Vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro. O irmão não vai absorver aquilo. Não vai. Por isso nós temos que ter, irmão, toda vez que nós trazemos uma palavra, uma mensagem, uma boa aplicação daquela palavra. Hoje em dia os pregadores, infelizmente, não estudam, chegam no meio do culto, né, vai trazer a mensagem, pega a Bíblia, aí começa a desfolhar, acha uma mensagem lá, né, por ter uma experiência dentro do Evangelho, não estudou aquela palavra para trazer o alimento, né, para a igreja, né, pregou, né, leu a mensagem, mas não trouxe a contextualização daquele texto, não fez uma aplicação, né, para o povo poder entender por que você trouxe aquilo. A primeira coisa que nós temos que fazer quando trazemos uma mensagem: por que eu vou trazer essa mensagem para a igreja, né? Será que a igreja está precisando dessa mensagem? O que você vai fazer com aquela palavra, né, para que a igreja venha a ser edificada? Para isso são os estudantes de hermenêutica, são os pastores que estão na frente, né? Tem que ter esse entendimento, né, para que possa fazer a aplicação. A igreja é edificada através da aplicação. Não é isso? Então, e no mesmo capítulo, pastor, no mesmo capítulo 14, né, no versículo 23, ele fala assim, ó: se pois toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em língua, e entrarão em doutos infiéis, não dirão porventura que está louco? É que o presbítero falou. As pessoas vão pensar, os pessoal são tudo louco, tudo maluco, né? São tudo maluco. Exatamente. Às vezes aquele irmão que está aqui de outra denominação,
não teve um estudo na sua igreja a respeito da nossa denominação, mas nós temos, né, conhecimento da denominação dele. É por isso que eu estou falando que tem que se trazer uma palavra, né, alguma coisa, né, para que eles possam, né, vir entender o que está acontecendo ali. Ok? Vamos lá para o nosso tópico de número 3, né, irmãos? Estamos chegando, né, ao final, já são 10 horas e 35 minutos, estamos ao vivo, né? Pastor, eu permiti agora falar, está conosco aqui a Sônia Maria, ela botou a paz do Senhor para todos, e também nossa irmã Laura Silva. Ô, minha irmã, Oliveira. paz do Senhor, minha irmã, né? Deus é contigo, hein? Amém. Com todos aí, né, irmão? Com todos. Bom estar presente aí conosco, né? Síntese do tópico 2 nos diz assim, ó, os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então, realmente é uma tarefa que nós temos que ter para a edificação do próximo, né? O que eu estou fazendo com o meu dom? Eu tenho que edificar o próximo. Eu não posso escandalizar o próximo, pelo contrário, eu tenho que edificar o próximo. Tudo é para o próximo, tudo é para o seu irmão. Aqui com o propósito que o próprio Jesus nos deixou, né? O mandamento, né? Qual o mandamento principal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então isso aqui realmente fecha, né, com o mandamento do Senhor Jesus Cristo, e para a nossa atualidade, até hoje essa palavra é válida, não mudou. A palavra é válida para edificação do teu próximo. Amém? Amém. Nós vamos entrar agora, irmão, no tópico de número 3. E fala, né, esse tópico: edificar todo o corpo de Cristo, né? Quem são todo o corpo de Cristo? Quem é esse todo o corpo de Cristo, irmãos? É a igreja, irmão. Nós temos que edificar toda a igreja, que é o corpo de Cristo, né? Mas como nós vamos edificar, né, os nossos irmãos, que é o corpo de Cristo? Baseado no que nós podemos edificar esses irmãos? Através, irmão, do amor, né, da misericórdia, da paciência, né? Nós temos que ter esses frutos aí. Então, a edificar todo o corpo de Cristo é através principalmente do amor, que vai englobar todos esses frutos. Vamos lá. Do tópico 3, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, né? Olha aí, né? Todo o corpo de Cristo é edificado, né? O que significa isso? Né? Nós usamos amor, né? O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, o que é ser utilizado com amor, irmão? É ser, né, feito com zelo, com carinho, irmão, né? Quando você tem o dom, né, você utiliza aquilo com carinho, com amor, mas nunca esquecendo, irmão, que a palavra de Deus também é exortação, né? Edificação, para edificar o corpo de Cristo. Você você trata com amor. Sabia que você consegue exortar uma igreja com amor? Consegue, irmão, né? Você usa palavras duras, mas usa do amor para falar essas palavras duras, que é para trazer o quê? O corpo de Cristo à razão, né? Não pode continuar do jeito que está uma igreja, né? Hoje está generalizado isso, né? As igrejas estão fazendo tudo, né? E está sendo, né, aquela reboliço. Vamos lá. Conforme diz Thomas Over, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua função, concedida pelo Espírito Santo, né? Então, irmão, cada um com a sua função, tá bom? O braço vai fazer a função, o nariz faz a sua, a boca faz a sua, o ouvido faz a sua função, assim somos nós. Cada um faz a sua função, mas no mesmo espírito, para a edificação da igreja. Já vimos isso lá atrás, tá? Cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito, né?
E qual é o propósito dos dons espirituais, irmão? Nós já falamos isso lá atrás. O propósito é a edificação da igreja de Cristo, né? O importante, irmão, é a igreja de Cristo. Coloca isso como propósito, tá? Nada pode atrapalhar a obra do Senhor Jesus, né? Nós não temos que olhar para a gente, olha para a obra, né? Enxerga a obra, veja o que está acontecendo na área espiritual. Fala, Júlio. Pastor, está conosco aqui nossa irmã Sheila, de Belfort Roxo, do pastor Sebastião. Sheilinha. Manda um abraço lá pro pastor. Fala aí, Sheilinha. Saudade, hein? Grandes momentos, hein? Qualquer hora eu vou aparecer por aí, tá bom? Fica com Deus, dá um abraço aí no nosso pastor Sebastião aí, no nosso, né, pastor Jeter, né? Dá um grande abraço aí na nossa irmã das dores, todos aí, tá, irmão? Ficam aí com um grande abraço aqui do pastor Paulo, tá bom? Vamos lá. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Se não tem amor, não vai ser nada edificado. Nada, vai ser destruído, tá, irmão? Vai haver uma destruição, né? Sem o amor de Deus, nós tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Não é verdade isso? Se nós não temos amor à obra do Senhor, nós vamos fazer primeiro lugar para quem? Para a gente mesmo. Vou puxar a sardinha para o meu lado, irmão. O dom que Deus me deu, vou usar para mim. Entendeu? Vou num culto aí, vou visitar uma igreja, vou usar meu dom lá, vou cantar, vou louvar, vou pregar, né? Mas para quê? Para edificar a mim mesmo, para mostrar, né, que eu tenho aquele dom. Mas e a sua igreja, como é que está? Você tem edificado a sua igreja? Tem se colocado à disposição da obra do Senhor? Né? Quantos jovens estão querendo aprender uma bateria, a tocar um instrumento, né? E por aí vai. Vamos lá. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida, né? Exatamente. Se nós tivermos o amor, né, as coisas vão se cumprir, as coisas vão acontecer, a igreja vai fruir, a igreja vai crescer, né? Para isso tem que ter o amor. O amor é presidido da misericórdia de Deus. Aqui em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 13, 2 diz assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transbordasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor é o princípio, né, de tudo, né? É o começo. Amém? Porque Deus amor, né, nos amou desde o princípio. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo, né? Os sábios. Vamos falar desses sábios arquitetos, né? Deus levantava homens para edificarem espiritualmente, né, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. O ministro, sábios, arquitetos, o fundamento já está posto pelos apóstolos de Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado, né, com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida nos apóstolos. O que né, está querendo nos alertar aqui, né? Eu, pastor Paulo, vou me colocar na brecha, né? Se eu não me colocarmos nessa posição dos meus dons e de tal maneira fazer com amor, né, a igreja do Senhor não vai ser edificada. Eu sou uma pedra desse alicerce, né? Então tem pessoas hoje, né, que têm os dons, são de alto escalão, mas não se coloca à frente como alicerce, a primeira pedra ali que vai aguentar todo o peso da igreja. Entendeu? Não faz. Passa para um, para outro, e às vezes nem vistoria, não faz uma vistoria sobre aquilo que foi passado, né?
Você é um líder, você é espiritual, foi isso que o senhor está falando aqui, eu sou ministro, né? E tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eles também são uma pedra, nós somos uma pedra, né? Fundamentada. Jesus era o quê? Uma pedra, né? Fundamentada. Ele era a base, ele era a coluna, tá vendo? A coluna do templo, ele é a coluna da igreja, né? Ele sustentava tudo. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Pode falar, Júlio? 1 Coríntios 3:9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, é aquilo que o pastor está falando, e vós são lavouras de Deus, edifício de Deus, né? Deus é a coluna, mas também ele precisa da gente para sustentar a congregação. Exatamente, né? Por isso que ele nos colocou como ministro, porque nós temos que dar essa continuidade, né, na visão de Cristo, não na minha visão. A minha visão irmão, é pecaminosa. Se eu tomar a minha decisão, eu vou começar a botar o meu achismo em certas coisas, né, e vai atrapalhar a obra de Deus. Não, infelizmente, o que eu vou falar aqui é uma realidade. Tudo que o homem bota a mão, ele estraga. Tudo que ele coloca a mão, o homem estraga, né? Quando você coloca a mão como homem de Deus, aleluia, né? Olha a diferença. O Senhor está na frente. A igreja cresce, né? Ela cresce tanto assim como assim, irmão. Tanto na horizontal como na vertical, ou vice-versa. Meu irmão, não tem como, irmão, né? Nós temos que ser ministros, homens de Deus, voltados para a obra de Cristo e fazer a obra do Senhor. Vamos lá. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança. Hoje, somos nós, né? Liderança. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Não tem outro, irmão. O nosso fundamento é a palavra, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, né? É pedra fundamentada, é pedra forte, Jesus, né? É a coluna, pedra de esquina, está lá firme, forte, né? Nós já tivemos uma aula sobre isso aqui. Na época, né, eu não pude dessa aula, quem deu aula foi o pastor Robson, deu lá na matriz, mas aquela lição, né, seria essencial nos dias de hoje, né? Como Cristo se colocou, né, chamando toda a responsabilidade para ele, como ele como pedra, né, sustentando, e nos sustenta até hoje, né? O 3 do tópico 3, né? Estamos chegando ao final, tá, irmão? Despenseiro. Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra, né? Despenseiro, né? Despenseiro é o quê? Aquele que manda todo mundo embora? Vou botar todo mundo para fora. Não, irmão, a gente vai ver isso aqui, né? É o contrário, tá, irmão? Despenseiro é aquele que tem o zelo, que cuida e distribui cada um conforme a necessidade. Esses são os dispenseiros. Eu fiz essa brincadeira aqui porque a palavra dispenseiro está criando. Vou dispensar. Pô, Júlio, eu vou dispensar você, Júlio. Oi? Exatamente, né? É isso aí, vamos lá. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa, né? E tinha total confiança do patrão, né? Quem são o nosso patrão, gente? Quem é o... É Jesus, né? Ele é o nosso patrão. Ele nos direciona, ele tem confiança na gente. Exato, nós estamos à frente. Eu não fui escolhido para estar aqui hoje, na frente dessa obra, se eu não fosse escolhido por Deus. Eu não fui escolhido pelo homem. Não, foi Deus que nos escolheu. Exato, foi Deus que nos colocou aqui para estar fazendo isso. Ele viu em nós a capacidade para edificar a igreja. Exatamente isso. Nós somos dispenseiros servos do Senhor. Amém? Amém. 1 Pedro aqui, pastor, 4. 1 Pedro 4, 10, 11. Diz assim: a cada um administre os outros dons como o recebeu, como os bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. É, exatamente, né?
Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, né? E os distribuíam para a alimentação da família. Isso foi naquela época, tá, irmão? Vamos lá. Hoje os dispenseiros somos nós, né? Nós estamos aqui na igreja do Senhor, recebemos os dons e temos, né, que estar falando, né, ensinando. Cada um tem o seu dom e vamos repartir, né, o que nós temos com nossos irmãos, né? Cada um conforme a nossa necessidade. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, né? Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, né? Da palavra, que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, né? Amém. Então nós chegamos ao final, né? Tudo, irmão, nós estamos aqui na frente, né? Nós temos que fazer tudo, né, conforme Deus quer. Essa palavra aqui no final está falando sobre isso, né? Para a gente administrar sempre na direção do poder de Deus. É Ele que vai estar sempre à frente, nos direcionando, né? Quando você tiver uma dúvida sobre determinado assunto, né, que isso siga de exemplo, eu sirvo isso de exemplo na minha vida, o presbítero também deve fazer, mas eu nunca tomo uma decisão de imediato. A primeira pessoa que vai me direcionar é o Espírito Santo de Deus, né? Eu não tomo decisão. A primeira pergunta que eu faço sempre, ao tomar uma decisão que é séria: como Jesus agiria nessa situação, né? Como ele faria isso aqui, né? Esses dias aconteceu algo, né? Uma pergunta aí de uma irmã que está passando uma situação difícil, né? Que foi chegado para mim isso, né? Através de ligações, porque, né, o alcance da nossa live é muito grande e as pessoas ligam, né? E às vezes me fazem umas perguntas, né? A irmã está passando uma situação, né? O esposo está adulterando, qual a atitude que ela deve tomar, já que ela descobriu. Olha só, então você acha que eu vou, na mesma exato momento, dar? E tem um agravante aí. Sabe qual é o agravante? O esposo dela, né, é ministro de louvor e é filho do pastor. E esse pastor é o segundo do pastor presidente. Aí perguntou, né, o que ela deveria fazer. Irmãos, é complicado você tomar uma decisão, né, e você falar algo pessoal. Qual foi a minha resposta para essa irmã? Irmã, você gosta do seu marido? Você quer lutar por ele? Você está disposto a suportar essa situação? Porque até então o pastor proibiu ela que levasse o pastor presidente. Olha só, que situação está essa irmã? Não é complicada? Então são situações, irmão, que chegam para você, às vezes, dar uma pastoral, né? Falar sobre um determinado assunto, que você tem que estar sempre na direção de Deus. Não dei a resposta a ela de imediato, né? Estamos orando. A primeira pergunta: você gosta do seu esposo? Gosto. Está disposto a esperar o agir de Deus? Ou você quer tomar a sua decisão? Ela falou que vai esperar o agir de Deus. Agiu sabiamente, vai cuidar da família, né? Vai preservar a família dela. Mas que o cidadão está errado, está, né? A minha vontade também, como na carne, né, é esplanar. Mas eu não posso pensar nesse sentido, porque eu sou um ministro do Senhor. Eu tenho que pensar com a cabeça de Cristo numa situação dessa, né? Como que eu vou falar com a irmã dessa, do jeito que eu vou colocar as palavras, né? Acalmar o coração dela diante de uma situação. É nesse sentido que nós, pastores, temos que trabalhar como ministro da casa do Senhor. Amém? Tranquilo? Vamos para a próxima? A próxima é
A próxima é a conclusão, né? Vamos lá. A conclusão, irmão, fala assim: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal, né? É muita munição, né? À disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo, né, exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, está explicado, não devemos usar os dons para nós mesmos, né? Espero, irmão, que essa aula tenha sido, né, bem compreendida, bem aceita, né, a respeito dos dons, né? Para que servem os dons, né, a cada um, né, no seu particular. Amém? A nossa próxima lição, a lição de número 3, vai falar sobre dom de revelação. Então já promete para a semana que vem. O nosso irmão Júlio vai estar falando algo, né? Alguma coisa, alguma conclusão, algo que Deus colocar no coração dele. Depois nosso presbítero Silvio também vai estar falando, orando pelo final, e eu estarei dando a bênção apostólica. Aleluia. E assim Deus se faz presente. Aleluia. Lição muito edificante, né, pastor? A gente aprendeu um pouco aqui sobre os dons espirituais. E um dos dons, que é o princípio de tudo, é o amor, né? O amor suporta tudo, né, pastor? O amor vence barreiras onde a gente pode alcançar, né? Às vezes, a gente olhando para o irmão ali, passando um certo tipo de necessidade, a gente lembra logo do quê? Da nossa família. Então, onde o amor entra, né? A gente toma iniciativa. Então, o princípio de tudo é o amor, né? O amor suporta muita coisa, né? E eu quero agradecer aos irmãos aí que estão conectados, os irmãos que compartilharam, nossa irmã Marcela, nossa irmã Sheila de Belfort Roxo, lá da igreja do pastor Sebastião. Um abraço para todos aí. Breve estaremos aí, né, pastor? Isso aí, Os irmãos também, Sônia Maria, né? Que os irmãos possam estar sempre com a gente aí, nos ajudando nessa obra e ajudando os irmãos a entender, né, um pouco da palavra do Senhor, aprender um pouco mais, que é sempre edificante e gratificante, né? Desde já quero agradecer a todos e lembrar que esse vídeo logo mais estará no canal do pastor Paulo, Estudo Bíblico com o pastor Paulo César. Os irmãos quiserem, lá vai ter outros estudos também. Brevemente estaremos lançando aí um estudo, né, pastor Paulo? Edificante, mais ou menos 14 aulas, 14 vídeos aí, que vai ser muito edificante para os irmãos, amém? Eu também quero agradecer nosso pastor e lembrar os irmãos que no link abaixo, lá tem livros que os irmãos possam ver. O livro foi escolhido a dedo, não é qualquer livro, é um livro que você possa ler e pode baixar totalmente grátis, amém, irmão? Vou estar passando para o presbítero Silvio, né, que os irmãos possam ter um domingo abençoado aí, na presença do Senhor. Logo mais terá o culto aqui na nossa igreja, às 6 horas, né, presbítero? Às 6 horas, 18 horas, e vai ser a Santa Ceia do Senhor, né? E os irmãos possam comparecer também. Ficamos aqui no Estrada Lameirão 1, 301, Santíssimo, amém? Presbítero Silvio, com oportunidade. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né, e espera nele, né? Então nós temos que estar realmente ligados
com a palavra do Senhor, né? Com a espiritualidade e também com os nossos dons, botarmos em prática, buscarmos melhores dons para poder a casa do Senhor ser edificada, né? E estejamos todos na presença do Senhor, porque vai chegar um dia em que nós vamos falar, quer dizer, as pessoas vão buscar essas informações, vão buscar essas palavras, mas não vão achar, né? Segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando mais essa live neste domingo, né? Nas nossas orações, inclua seu parente, aquele que está aí desempregado, né? Aquele que está adoentado, todos aqueles que realmente necessitam, né, de uma oração específica, de uma oração que edifique a vida dele, né, para que haja salvação também, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está aqui, operando grandemente nas nossas vidas e quer que todos se salvem naquele dia, amém? Então vamos fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, com dedicação, né? Porque é esse o propósito de Deus nos nossos corações, amém? Vamos estar orando para o término e logo após nosso pastor vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esta live que nós conseguimos realizar, Senhor, na Tua presença. Senhor, também te peço nesta hora, Senhor, vai de encontro aos corações que estão ligados conosco, Senhor, nesta manhã. Todos aqueles familiares necessitados, Pai, todos aqueles, Senhor, precisam, Senhor, do toque da Tua mão, Pai. Vai salvando, vai transformando, vai libertando, vai abençoando, meu Pai. Vai curando as doenças, vai, Senhor, abrindo portas, Senhor, onde não tem porta. Vai dando vitória, Senhor, a Teus servos. É isso tudo nós pedimos, sabendo que o Senhor é Deus que tudo pode, sabendo que o Senhor é o Deus que opera tudo em todos, Senhor, sabendo que o Teu Espírito está sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esta manhã, Senhor, que possamos estar na Tua presença também hoje à noite. Senhor, vem com o Teu Espírito, derrama sobre nossas vidas, Pai. Precisamos das Tuas misericórdias, se conosco, abençoa, caminha conosco, nós pedimos e agradecemos tudo, sabendo da nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Pastor Paulo. Amém. Uma bênção apostólica. Aleluia, né? Irmãos, eu vou dar a bênção apostólica, mas antes eu vou deixar uma ressalta aqui, tá? No domingo passado eu pedi oração, né, pela minha prima, Márcia, né? Que estava com Covid, né, estava internada, e ela veio, né, irmão, a falecer, assim Deus quis, né? Então, quero dizer aos irmãos, agradecer aqueles irmãos que oraram, tá bom? Mas, né, se Deus quis levar, quem somos nós para ir contra as coisas de Deus, né? Nós temos que aceitar em todo tempo. A dor é grande, né, irmão? A dor de um ente querido, né? Mas todos nós temos que passar por isso. Né? Quem ainda não passou, né, de perder alguém querido do seu lado? Todos nós vamos passar por isso. Né? Então eu quero deixar aqui, tá, irmão, um agradecimento pelos irmãos que oraram, né? Mas Deus quis levar, né? E a minha prima está lá agora, né, aguardando, né, do Senhor algo. Então nós vamos ficar nesses agradecimentos, tá bom, irmãos? Eu agradeço muito, ok? E, né, no caso dela, né, irmão, ela ficou, né, com Covid, ficou entubada, né, teve aquele processo todo e não teve como reverter, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, como deve ter muitos por aí afora passando pela mesma situação. Pessoas agora, nesse exato momento, estão perdendo também seus entes queridos, né? E seria, né, bom se tivesse pessoas, né, evangélicas, pessoas amigas, né, que poderiam estar trazendo uma palavra, né, de uma mensagem, né, para confortar os corações, né, onde possamos deixar sempre o Espírito Santo de Deus trabalhar nessas vidas, né, porque é triste a gente perder, né? E a palavra de Deus mesmo fala, né, irmão, que às vezes é melhor a gente estar numa casa de luto do que uma casa de festividade, festas, né? Porque nessa casa de luto muitos vão enxergar, irmão, que nós viemos da onde? Né? Do pó, e do pó vamos retornar.
Então que nós possamos, irmão, cuidar da nossa vida espiritual, né, cuidar da nossa alma, né, para que nós possamos, né, naquele dia que houver uma chamada, né, uma chamada de morte, né, que nós chamamos da primeira morte, não possamos ter a segunda morte, porque a segunda morte é espiritual, e para essa não tem mais remédio. Essa, infelizmente, é o fogo eterno, tá bom? Vamos ficar aí com essa palavra aí, tá? Estarei dando a bênção apostólica agora, em nome de Jesus. Que o irmão possa estender a mão para frente. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do seu divino Espírito Santo, seja com todos, que aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos possam dizer, amém. Se Deus é por nós, possamos todas as coisas, irmãos. Jesus, né? Jesus está sempre à frente da nossa vida. Não esqueçam, tá, irmãos? Logo mais teremos um